boa noite. Hoje eu quero falar do fruto do Espírito Santo, né? Eu quero me basear no livro do Mateus, quando em Mateus 3:8, quando naquele texto diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Esse texto, ele é o primeiro capítulo, né, do livro de Mateus a tratar do ministério de Jesus. Antes, o livro de Mateus não falava do ministério de Jesus. E agora o foco desse livro, ele é o batismo de Jesus, o dia em que Jesus foi batizado. E no ato do batismo de Jesus, ele cita essa frase dizendo o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Em outra ocasião, Jesus diz assim: olha, pelos frutos se conhecereis a árvore, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Árvores boas dão frutos bons e árvores ruins dão frutos maus, frutos ruins, frutos que não são bons frutos. Sobre esse mesmo fruto, o apóstolo Paulo, ele faz um comentário mais detalhado. Ele diz que o fruto do Espírito, ele é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, sobre esse fruto citado por Jesus e comentado pelo apóstolo Paulo, eu queria falar 3 coisas sobre isso. Eu queria falar sobre a balança do fruto, o cultivo do fruto e, por último, fazer uma pergunta, né? Porque quando eu falo dos frutos do Espírito Santo, existe uma balança na vida de todo cristão que define o seu grau de espiritualidade e de proximidade com Jesus e com aquilo que ele espera de todos nós. Quando eu digo balança, e eu ponho na mesa os frutos do Espírito Santo, e eu vejo que os frutos não, o fruto do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo, ele é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu entendo que essa balança, às vezes ela pende para os frutos do Espírito e às vezes ela
pende do lado contrário do fruto do Espírito Santo, né? Então, quando Jesus ele diz assim, pelos frutos conhecereis a árvore, ele está dizendo, existe uma balança que mede em nós o nosso grau de proximidade e compromisso com Deus. Ou seja, quanto mais frutos, quanto mais próximo do fruto do Espírito Santo eu estou, mais próximo de Deus eu estou. Mais próximo daquilo que Paulo diz para produzir os frutos, você vai estar. Em segundo lugar, o que é necessário para isso? É necessário se cultivar, né? Cultivar o fruto do Espírito Santo. E como é que se cultiva o fruto do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo, você pode cultivar ele diariamente, né? Existe um esforço, por isso que é um fruto. O fruto, ele precisa ser regado, ele precisa, eu não sei se vocês conhecem uma plantação de morango, mas como é que planta o morango? O morango, você vai lá e você corta as leiras, né? Ou seja, você prepara alguns caminhos no meio da terra. Depois que você prepara alguns caminhos no meio da terra, aí você vai ensacar as leiras, né? Porque o morango, quando ele nasce, ele não pode tocar na terra, porque se ele tocar na terra, ele apodrece. Então você tem que colocar um saco, e nesse saco você vai ter que plantar o morango para o morango sair e para ele não tocar na terra. Você vai ter que colocar agrotóxico, né, no morango, que é para a peste não comer o morango, não comer as folhas do morango. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque existe um esforço, um empenho muito grande para que esse fruto, o morango, ele venha produzir o morango. Porque senão não tem condições do morango nascer. E quando a gente fala dos frutos do Espírito, muitas vezes a gente está com o fruto descalibrado dentro de nós. Né? Porque quando se fala de amor, amor é aquela vontade que você tem de se empenhar ao próximo, mas porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus. Então, você tem esse amor, você tem esse gozo, você tem essa paz, você tem essa longanimidade, você é uma pessoa benigna, né? Quando as coisas na vida da gente começam a acontecer e a gente começa a perder esse rumo, esse alvo, esse norte, que seria os frutos do Espírito Santo, então a gente tem ou deve voltar ao caminho, né? Voltar ao caminho novamente. E isso demanda um grande esforço. Em terceiro lugar, para encerrar, é um breve comentário mesmo. Eu quero encerrar com uma grande pergunta, ou com uma pergunta que seria assim: o que nós temos feito para que o fruto do Espírito ele seja gerado dentro de nós? E por que eu faço essa pergunta? Essa pergunta ela é feita porque a gente vive num mundo cruel, aonde um ser humano
ele vive para tirar vantagem do outro. A gente vive em um mundo capitalista, onde tudo que se faz por conta do dinheiro. Ninguém mais faz nada pelo outro se ele não receber nada em troca, se ele não ganhar por isso. Nós vivemos numa sociedade cruel, onde mandam pessoas para os hospitais em troca de dinheiro, em troca de benefício, em troca de poder. E quando a gente fala de uma sociedade onde tem a inclinação perversa, no meio, em todos esses lugares, tem pessoas que conhecem a Jesus e conhecem aquilo que Jesus falou, aquilo que ele disse: produzir frutos dignos de arrependimento. E quando nós, eu e você, nos deparamos em lugar difícil de se produzir frutos como amor, bondade, gozo, benignidade, longanimidade, mansidão, felicidade e domínio próprio, como é que a gente tem se portado diante dessa sociedade capitalista, perversa, que puxa o tapete, que egocêntrica, aonde tudo gira em torno de mim mesmo, do que eu sou, do que eu faço, do que eu consigo, do que eu ganho, né? Das minhas competições. Como é que a gente consegue produzir frutos do Espírito Santo numa sociedade que ela vive de competição? Ela vive competir com o próximo. As maiores somas de dinheiro que existe nessa sociedade, ela existe por conta da competição. Se você pegar o campeonato europeu, ele gera milhares e milhares de euros por conta da competição. O povo gosta de ver rivalidade, o povo gosta de ver competição. E nesse mundo onde a competição ela tem prevalecido, como é que nós conseguimos produzir frutos dignos de arrependimento? É o mandamento de Jesus. Produzir em vós frutos dignos de arrependimento, né? A gente vive numa sociedade que a gente se estressa muito fácil. Numa sociedade que é difícil ser manso, é complicado ser manso nessa sociedade. É complicado ser bondoso em meio de uma sociedade má e perversa. Talvez a nossa bondade para nós não cabe nesse mundo, porque quando a gente olha para as pessoas, a gente fala: eles não merecem a minha bondade, não merecem a minha bondade. Mesmo assim, isso é fruto do Espírito Santo, né? Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. E o apóstolo Paulo se aprofunda dizendo que o fruto do Espírito são esses 9 característicos. E Jesus ainda diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, eu quero deixar essa pergunta nessa noite: o que nós temos feito para produzir frutos dignos de arrependimento? O fruto é prática. O fruto, ele demanda algo de nós. O fruto, ele demanda empenho, né? Às vezes eu paro para pensar assim: existe hoje muitos grupos de WhatsApp, grupos aonde se debate a virgindade de Maria, grupo
aonde debate o calvinismo versus o arminianismo, aonde unicismo, trinitarismo, volta de Jesus antes, no meio ou depois da grande tribulação, ele volta ou não volta, né? Nós somos teóricos. Nós vivemos de teoria, mas os frutos do Espírito Santo, eles são exercitados na prática. Ele vai além do livro, ele vai além do computador, ele vai além das redes sociais, ele alcança. Isso é o fruto do Espírito Santo. Então a pergunta dessa noite é: o que você tem feito para produzir dentro de você, dentro de mim, frutos do Espírito Santo de Deus? Bom, se eu for falar de mim mesmo, eu estou devendo, né? Minha dívida está alta, né? Vou ter que cultivar muito, botar muita aguinha no fruto para ele crescer, né? Mas isso não é de mim mesmo, né? Então é Jesus que pede. Então não sou eu aqui que estou falando, eu estou fazendo um comentário em cima do que Jesus falou. E o que Jesus falou é isso. Aí se alguém falar assim: você, Lima, como é que tá os seus frutos? Ixi, meu amigo, tá difícil, tá difícil. Mas esse é o caminho que o cara ensinou, que Jesus ensinou, né? Então, eu acho que todo mundo que fala de Jesus, todo mundo que prega Jesus, todo mundo que cita a Bíblia, ele deve se esforçar, lembrar, em algum momento da nossa vida a gente vai ter uma situação onde a gente poderia fazer diferente, onde a gente poderia fazer melhor. Algum momento da nossa vida que ao invés de lidar com raiva, a gente poderia lidar com amor. Em algum momento da nossa vida, a gente tentar inverter esse negócio de frustração pelo gozo, né? Porque a gente está vivo, porque a gente está respirando, porque Jesus morreu na cruz pela gente. Trocar, às vezes, um sentimento de pesado, terrível, de um dia mal, por um instante de paz, né? Deixar tudo de lado e ter um momento de paz. Trocar, às vezes, aquele momento de fúria, né? Dar aquela respirada para os coléricos e ser difícil, como eu sou, e tentar ser longânimo, né? Aquela longanimidade, em vez de ser maldoso às vezes, né? O ser humano é maldoso, o ser humano, mas tentar usar com benignidade, né? Isso, bondade, se demonstrar uma pessoa feliz, manso, e tentar, acho que o que determina tudo é o domínio próprio, porque se você tem o domínio próprio, você consegue equilibrar todos os fatores da sua vida, né? Então, eu acho que é um exercício diário, né? A gente tem que relembrar e tentar aplicar. É fácil? Não é fácil. Eu mesmo digo por mim mesmo, né? Tem hora aí que você trabalha o seu dia a dia, entendeu? E você, na sua frente, você tem pessoas que você tem vontade de mandar a pessoa para aquele lugar. Você tem. Porque tem pessoa que te tira do sério. Tem pessoa que parece que foi mandado mesmo, lá daquele lugar, pelo aquele indivíduo chifrudo para te incomodar. Mas nesse momento você precisa dar aquela respirada, né? E tenta aplicar. É isso. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe. E até a próxima, em nome de gestão. Para a gente falar de outro comentário, de outro assunto, deixa aí embaixo. Quem está inscrito no canal, dá um joinha, ativa o sininho, compartilha o vídeo, né? Para o máximo de pessoas aí que você puder. E é isso. Vambora que tá na hora. A janta tá pronta, tá ficando pronta ali. Eu tenho que jantar com a mulher hoje. Um abraço.